Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, essa semana tá acontecendo uma coisa meio complicada aqui em casa. Nós ganhamos uma tartaruga de presente pro Isaac, tudo direitinho, tá perfeita, vivendo a vidinha dela. Mas o nosso peixe, que chama-se Atunzinho, né? Nome bem sugestivo. O nosso peixe beta, ele tá doente, tá com uma doença chamada Pop Eye, que é os olhos dele ficam saltados para fora e tem que passar um remédio na água e tratar o peixe. Só que essa doença é bem pesada e muitos peixes não sobrevivem a essa doença. Então tem que fazer todo um tratamento, colocar o medicamento na água e tal. E aí você vai me perguntar, Mayara, pra que raio que eu quero saber do seu peixe que tá doente? Então, o que acontece é o seguinte: o Isaac viu que o peixe estava estranho, viu que eu estava cuidando do peixe e veio e perguntou o que estava acontecendo. Expliquei tudo sobre a doença e sobre a probabilidade de talvez ele morra. Deixei claro, nunca menti pro meu filho a respeito dessas coisas. E o meu filho teve uma reação, ele fez aquele biquinho que normalmente a criança faz, aquela cara de choro, mas ele olhou para mim e falou assim: mamãe, se ele estiver sentindo dor e chegou a hora dele, tudo bem. Eu vou ficar triste por não ter meu peixe. Mas o papai do céu sabe o que faz. E eu fiquei muito feliz com essa maturidade para uma criança de 5 anos, né? E há um tempo atrás eu fiz uma postagem no Facebook falando a respeito do quanto é importante para as crianças lidar com a morte. Né? Para as crianças saberem lidar com a morte, saber lidar com esses momentos difíceis que vão acontecer na vida de todo mundo. Ninguém pode fugir da morte. Não estou falando da sua própria, mas eu estou falando ao redor. Pessoas vão morrer, bichinhos de pelúcia vão morrer, bichinhos de verdade vão morrer, e você tem que lidar com isso. Mas eu percebo que nós estamos vivendo agora numa sociedade em que as pessoas não lidam com as emoções. Elas vão adiando e escondendo. Elas têm perdas e elas tentam remediar com outras circunstâncias, com remédio, e cria remédios antidepressivos e remédios para diversas coisas para tentar abafar aquele sentimento que não quer ser demonstrado. Sabe, você tá triste, você não quer chorar, você tem que ser forte. Você tem que aparentar ser forte. E você vai guardando aquilo para dentro de você. Eu vejo adultos que têm pavor de pensar em ter um cachorro. Tem pavor de pensar em ter um filho. Por quê? Não porque tem medo de ter esse bichinho, porque não teve quando era criança. E quando cresce, fica pensando, meu Deus, e se morrer? E não sabe lidar com isso. Então assim, não estou dizendo que você tem que ter um cachorro para que ele morra e você aprenda algo com isso. A vida do cachorro não serve só para você aprender algo. Ele está ali porque ele tem uma vida. Mas os animais, eles vivem menos que os seres humanos e todo mundo sabe disso. O que eu quero dizer é o seguinte: a criança tem que ter o bichinho, tem que ver ele morrer, para que ela entenda e aprenda a lidar com aquele momento. Ela vai chorar, ela vai sofrer, e eu sei, ninguém quer ver um filho sofrendo, ninguém quer ver um filho triste. Mas o seu papel nessa terra não é só ensinar para o seu filho coisas boas. A criança às vezes não vai querer comer um brócolis e você vai ter que ensinar ele a comer o brócolis, porque é pro bem dele. Se seu filho tá doente, você não vai perguntar se ele quer tomar uma injeção. Ele tem que tomar a injeção, porque aquilo vai fazer bem para ele. Então momentos difíceis vão acontecer e você tem que preparar esse ser humano que está em desenvolvimento para que ele cresça em estatura e sabedoria. Ele tem que aprender a lidar com os sentimentos dele, ele tem que aprender a lidar com as frustrações. Você não pode ficar evitando que o seu filho se frustre. Você não pode ficar evitando que o seu filho sofra. Por quê? Porque se um dia você não estiver aqui presente, para sempre ficar abafando as circunstâncias, e se você morrer? Quem vai estar aqui para explicar para ele sobre a morte? Então ele tem que entender. As pessoas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. As pessoas, os animais, todo mundo. É um assunto difícil, é um assunto que tem que ser abordado com muita cautela, com muita delicadeza. Mas a criança tem que ter contato com a morte. Ela tem que entender o que é.
Claro, eu não tô falando pra você jogar o seu filho em cima de um caixão e ver o defunto ali na frente dele. Mas o seu filho tem que ter esse contato, ele tem que saber lidar com os sentimentos dele. Ele tem que entender que se ele tá triste, ele pode chorar, ele não precisa segurar esse sentimento pra ele. Ele não precisa ter que esconder o que ele tá passando, esconder o que ele tá sentindo. Guardar tudo dentro dele e gerar um câncer futuro. Ele não precisa fazer isso. E você, como pai e mãe, você tem que ensinar ele. É aquela coisa do eu tropecei, caí, levantei e segui em frente. Agora, se toda vez que ele tropeçar e cair, você vai lá e ai, coitadinho, e passa um remedinho. Não, ele tem que entender, eu caí, eu levanto e a vida segue. Isso em relação à morte, em relação a amigos, em relação a trabalho. Você tem que criar um ser humano que seja forte o suficiente para sobreviver nesse mundo sem você. Você não tem que criar alguém dependente de você, dependente de remédios, dependente de circunstâncias. Você tem que criar um ser humano que seja capaz de sobreviver, mesmo que todos ao redor um dia morram. Esse ser forte depende de você e é sua obrigação como mãe ensinar tanto as coisas difíceis quanto as coisas fáceis. Entende o que eu quero dizer? Eu cresci numa família, numa casa que era meio complicado. A minha mãe, ela tem... Eu vou dizer dom porque eu acho que é algo muito bacana da parte dela. A minha mãe tem o dom de fazer exéquias. O que é exéquias? A minha mãe sabe o que dizer naquele momento em que alguém está de luto. É algo que são poucas as pessoas nesse mundo que eu vou te dizer que sabem fazer isso, porque eu não sei. E desde que eu me conheço por gente, desde que eu era criança, eu lembro da minha mãe me levando em velórios. Morria um vizinho, vamos ao velório. Morria um parente, vamos ao velório. Morria um amigo da família, vamos ao velório. Às vezes até de desconhecidos. Pra mim, pessoas só conhecidas de vista. A minha mãe ia no velório e me levava junto. E naquele ambiente, todo mundo sofrendo, todo mundo chorando, e a minha mãe ia lá e falava lá na frente umas palavras, fazia uma oração para confortar a família. E todo mundo aqui no meu bairro, todo mundo na sociedade, se você tá assistindo esse vídeo, você é conhecido meu, você sabe. A minha mãe é assim, ela faz oração em velório, ela fala palavras de conforto para ajudar a pessoa naquele momento. É dela já ser assim. E eu cresci com a minha mãe fazendo isso, sempre me levando em velório, sempre me explicando. Eu fui em enterros, muitos enterros, pessoas da família morreram. Eu era criança, não me deixaram com uma tia trancada dentro de casa pra mim não ver. Eu fui no velório, eu fui no enterro da minha bisavó, de alguns tios. Aconteceu já de eu participar disso. E ela sempre me dizia, nós temos que ir, nós temos que estar presentes, porque amizade não é somente no momento de felicidade. Amigo de verdade é aquele que também está com você nos momentos difíceis. Amigo de verdade é aquele que está ali para te ajudar até no momento mais difícil da sua vida. Isso é um amigo de verdade. E ela sempre falou isso para mim, ela sempre me ensinou isso. Eu sei que às vezes olhando assim por cima parece uma coisa meio, sei lá, assustadora, mas não é. É a vida como ela é. Tudo bem. Então assim, com o tempo, eu tive ao longo da minha vida acho que uns 12 a 14 cachorros. Cachorro vem, cachorro morre, cachorro vem, cachorro morre. E acontece, passa 10 anos o cachorro morre. Às vezes com 3 anos, às vezes com 4 anos, pega uma doença, morre. As primeiras vezes foram difíceis, as primeiras vezes foram complicadas. Mas, por exemplo, eu percebo que eu e a minha irmã, crescendo nesse ambiente, sempre a minha mãe me levando em velórios e me explicando sobre a morte, porque eu fazia inúmeras perguntas, como toda boa criança faz. Mas eu cresci nesse ambiente e eu sinto que eu sou forte em relação à morte. Porque a minha mãe me ensinou a ser assim. Então assim, eu tive animais, eu tive que lidar com a morte, todas as vezes eu chorei, todas as vezes eu sofri, eu tive meu momento de luto. Minha mãe sempre falou pra mim, Mayara, se você tá triste, você tem que chorar. Bota pra fora o que você tá sentindo, não guarda pra você.
Então, para concluir, o que eu quero dizer com isso? Você tem que encontrar todos os velórios do mundo e jogar seu filho lá dentro de cabeça? Não. Mas você tem que criar um ser humano que tenha capacidade de lidar com a perda. Ele tem que ter um contato com um bichinho, com insetinhos, com bichinhos, com cachorrinho, tartaruguinha, peixinho. Ele tem que ter esse contato. Esse contato vai fazer a criança aprender a desenvolver a habilidade dela de superar aquele trauma, porque é um trauma, né? Vamos negar. Superar aquele trauma, saber lidar com a situação, entender, eu estou sofrendo, mas o mundo não está acabando. Entende? Eu estou sofrendo, mas tem solução. Eu vou sobreviver a isso. Entende o que eu quero dizer? Ele tem que saber se despedir, ele tem que saber lidar com o problema, ele tem que saber entender que é natural. As pessoas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. É a vida, entende? Uma vez uma amiga minha perdeu a mãe dela e ela falou pra mim, mas por que a minha mãe morreu? Por que a minha mãe? E ela falava pra mim, Mayara, você é uma pessoa tão de Deus, me responda. Por que a minha mãe teve que morrer? Eu falei, olha, Deus não está sendo ruim com você porque permitiu que a sua mãe morresse. Sabe por quê? Ela falou, por quê? Aí eu falei pra ela, porque o planeta existe há mais de 5 milhões de anos. O planeta existe há muito tempo. Você já pensou se Deus não deixasse que a mãe de ninguém morresse? Porque não é só a sua mãe que é importante. A mãe de todo mundo não deveria morrer. Ninguém gostaria de perder pai, perder mãe, perder filho. Ninguém deveria morrer, não é verdade? Agora, já pensou se Deus ouvisse todas essas pessoas que falaram não deixa a minha morrer? Quantas pessoas teriam nesse planeta hoje em dia? Pessoas que teriam 500 anos de idade e não morreriam. Então assim, Deus não pode ser injusto. Por que a mãe do fulano pode morrer e só a sua não? A sua mãe é importante. E não tô tirando a importância das pessoas que você ama estar ao seu redor. Mas Deus não tem culpa. Se Deus não tivesse criado o sistema básico de como uma vida funciona, nascer, crescer, reproduzir e morrer, não teria como a vida se sustentar dentro desse planeta. Não teria como a gente ter tanta gente dentro do mesmo planeta, dentro da mesma sociedade. Entende o que eu quero dizer? Então assim, é uma questão de você saber entender. É uma questão de você saber aceitar. É uma questão de você saber lidar com os sentimentos que estão passando dentro de você. E é sua obrigação como mãe preparar pessoas capacitadas para lidar com os sentimentos nesse planeta. Porque nós estamos vivendo atualmente uma epidemia de pessoas doentes mentalmente. E o mentalmente eu não estou dizendo pessoas incapacitadas de pensar, pessoas incapacitadas de sentir. Pessoas que não têm a capacidade da empatia, pessoas que não têm a capacidade de lidar com os próprios sentimentos, pessoas que fogem do que estão sentindo, que fogem das situações com remédios, com antidepressivos, com remédios controlados de todos os tipos, vivem em psicólogos, em psiquiatras, sabe? E por quê? Tudo isso porque está reprimindo aqui dentro, porque não sabe lidar com os sentimentos da vida. Não sabem lidar com as coisas ruins que acontecem. Então assim, vamos ser pais melhores e conscientes. A vida não são só flores. Você não vai só agradar o seu filho em todos os momentos. Ele tem que aprender a lidar com a dor. E é a sua obrigação ensinar ele. Até porque você não vai estar aqui a vida inteira. E ele tem que evoluir. Então o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido bem esse conceito. Não se esqueça então de se inscrever no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificação. Um beijão, tchau, tchau.